não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos, capítulo 13, verso 8. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Aqueles que vivem de acordo com o credo de Jesus, de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, têm uma dívida moral, a dívida de amar o próximo. Geralmente a palavra dívida nos leva a pensar em dinheiro, empréstimo. Mas Paulo nos estimula a pensar no que as pessoas que vivem o credo de Jesus devem o próximo. Qual é a dívida que teremos com os outros? As palavras de Paulo sobre nossa dívida moral comum, citadas agora há pouco, eram mais uma aplicação do credo de Jesus aos cristãos de Roma. Ainda assim, a cultura ocidental atual é definida por duas dívidas morais inferiores: ser tolerante e ser politicamente correto. As duas funcionam em conjunto, e na sociedade tolerante concordamos em não usar rótulos e qualificações que possam ser potencialmente prejudiciais para os outros. Contudo, transformar o credo de Jesus em uma parte vigorosa de nossa vida envolve muito mais do que tolerar alguém, o que traduz a ação de suportar de maneira mais condescendente. A exortação a amar, na qual se baseia o credo de Jesus, é algo diferente de tolerar. Ao contrário, remete a se comprometer, fazer amigos, servir ao próximo e dar as mãos para essa pessoa. E amar é mais do que evitar rótulos ou classificações, pois o amor remove tais rótulos para formar uma sociedade de amizade e comunhão. Paulo soube que alguns cristãos de Roma estavam se rotulando de fortes na fé e classificando outras pessoas de fracas na fé. A isso estavam relacionadas as questões referentes a comer alimentos impuros, como carne de porco, de não celebrar o sábado de acordo com a tradição judaica. Paulo reagiu a essa situação uma vez mais, com o credo de Jesus, para mostrar o caminho em direção à dívida moral de amor. Existe uma modificação sutil que Paulo faz de uma parte do credo de Jesus. Depois de resumir os mandamentos com as palavras ame o seu próximo como a si mesmo, Paulo escreve que o amor não pratica o mal contra o próximo. Está lá em Romanos capítulo 13, verso 9 em diante. O teor dessa sentença é universal em virtude da visão global do apóstolo. O amor simplesmente não pratica o mal contra outra pessoa. A maneira como se cria uma sociedade amorosa que transcende os rótulos e as classificações é começar por esse princípio de Paulo. Existem dois lados da dívida de amor. Primeiro, existe o lado do comprometimento ativo. Agimos para o bem do próximo, passando tempo com os outros, ajudando-os nos afazeres diários, perguntando sobre a vida deles ou orando por eles. Segundo, há o lado da rejeição ativa. Evitamos fazer o que ofenderá, maltratará ou prejudicará o próximo. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais sabemos o que evitar e o que deixar de fazer. Em muitos casos, a pessoa tende a nos deixar saber. Quando necessário, Paulo não poupava palavras fortes para advertir suas igrejas. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, ele diz lá em Romanos capítulo 14, verso 10. O amor contido no credo de Jesus não rotula, não rebaixa, não exclui, por considerar indigno, nem age de maneira crítica.
Existe uma linha sutil entre julgamento e discernimento, como falamos nos últimos dias. Paulo a compreendeu muito bem nessa passagem. Ele discerniu claramente que existem os fortes e os fracos na fé, embora chamar de fraco não costume ser um elogio. Ainda assim, o discernimento de Paulo destruiu o julgamento crítico. Repare na compreensão amorosa do apóstolo, que está lá em Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para Deus, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Na igreja, muitos têm sido os debates sobre o significado de Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Afinal de contas, o que é uma pedra de tropeço ou um obstáculo? Será que sou prisioneiro da consciência de outra pessoa? Poderíamos nos perguntar caso um cristão da igreja que frequento considere ofensivo beber um copo de vinho. Devo deixar de bebê-lo e sou obrigado a fazer o que ele prefere sempre? Sem dúvida, essas são questões práticas. Mais uma vez, não se trata de ter discernimento, mas de ter discernimento em comunidade. E esse é o ponto enfocado por Paulo. Os cristãos se preocupam uns com os outros, a fim de evitar levar o próximo a trilhar caminhos escuros que conduzem ao pecado. Não é que tenhamos que concordar com os outros com relação a tudo. A passagem de Romanos 14:5 em diante deixa isso bem claro. Porém, podemos vigiar nosso comportamento para ter certeza de que não corromperá o caminho de ninguém, levando essa pessoa a lamaçais perigosos. Vimos que o credo de Jesus não é apenas um cartaz motivacional criado por Jesus, que pode ser pregado na parede do quarto a fim de nos lembrarmos, pela manhã, de que devemos amar a Deus e o próximo. O credo de Jesus, nas mãos desse importante apóstolo, nas mãos da igreja que age em nosso favor, se torna o fundamento moral para a maneira como os cristãos podem viver com os outros para manifestar o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, verso 17. A convocação de hoje é: a primeira dívida a ser paga é o amor.